E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Shade, trazendo um videozinho simples. Eu faço, para dar contexto, né? Eu faço pós de gamificação na educação no Senac e a gente está tendo uma discussão hoje sobre um monte de coisa, né? Mas entre elas eu comentei um dos problemas da educação moderna, né? Que eu acho que é tipo assim, você tem os alunos, eles têm uma dificuldade grande hoje em dia de. Sempre tiveram, né? Mas a gente sempre teve, mas hoje em dia, mais do que nunca, se tem a dificuldade dos alunos focarem nas aulas, focarem no professor, focarem nas matérias, etc. E aí eu levantei. Aí uma das pessoas da sala levantou, falou assim: é, que hoje em dia, o exemplo que ela deu foi que hoje em dia não se sabe usar uma pederneira, por exemplo. Então, por exemplo, você não sabe fazer fogo, né? Tipo, se você precisar cozinhar, a maioria das pessoas não saberia, numa situação de emergência, por exemplo, se virar o suficiente para fazer o fogo, caçar a própria comida, por exemplo, etc. Né? Então a gente sabe cada vez menos coisas que são básicas, né? Aí eu falei assim, por que que eu aprenderia, né? Não só eu, né? Por que que, por exemplo, um aluno, né? Mas por que que eu aprenderia a usar uma pederneira se eu tenho um fogão, se eu tenho um micro-ondas? E aí eu linkei isso com o paralelo de os alunos cada vez mais, uma das razões, né, claro, mas uma das razões que eu vejo de que cada vez os alunos têm menos concentração e foco e vontade de estudar e etc, é porque assim, eu falo muito sobre decoreba, né? Isso era uma coisa que eu tive muito na escola. Você decorar a data das coisas. Que coisa mais idiota do que você decorar a data de um evento? Você decorar elementos químicos, você decorar que o carbono tem 4 ligações. Lógico, você saber isso é melhor do que você não saber. A questão é, por que que um aluno hoje ele perderia o tempo dele decorando que o carbono tem 4 ligações, se ele pode ir lá, pegar o celular dele e falar, ok, Google, quantas ligações o carbono tem? Então, eu acho que um dos desafios é como que a educação é, alcança isso, né? Como a educação consegue fazer algo como carbono ser interessante? Eu acho que a gente tem que cada vez mais usar a tecnologia ao nosso favor, né, ao favor da educação, para cortar a decoreba inútil, para cortar informações que são facilmente acessíveis, porque o aluno ele já vai partir do pretexto de que por que ele deveria decorar uma coisa que ele pode simplesmente ter fácil. Isso eu lembrava na época, tipo, sei lá, calculadora, que eu não podia usar na escola. Porque a ideia era, tipo assim, eu tenho que aprender a fazer cálculos. Só que hoje em dia, sabe, você simplesmente pega o seu celular, abre a calculadora e faz qualquer cálculo que você precisar. Eu acho que a educação ela tem que evoluir para que a gente use essas coisas que são facilmente acessíveis para propor coisas mais complexas. Então, tipo assim, dar exercícios que não partam da necessidade da decoreba, mas sim dar exercícios que partem de tipo assim, beleza, a informação tá aqui, então faz uma coisa mais complexa com ela. Por exemplo, em vez de você decorar quais que eram as 15 capitanias hereditárias, o que propor algum tipo de exercício que envolva relacionar elas com você dá essa informação, porque eles já têm esse acesso a isso, e propõe algum tipo de comparação, algum tipo de analogia, algum exercício mais complexo. Lógico, isso para alunos já um pouco mais formados e tal. Existe uma certa necessidade de decoreba, etc., de teoria e tal, mas eu acho que cada vez mais a gente vai ter a necessidade do aluno ter desafios maiores, de ter exercícios mais práticos, de não sentir que aquilo está sendo inútil, sabe? De sentir que aquilo está tendo uma conexão maior com a vida prática. Porque isso era uma coisa que eu penava muito na escola. Que eu ficava tipo, por que eu tô vendo isso? Por que eu tenho que decorar aquilo? E eu acho que e cada vez mais, isso eu já era digital, né? Já tinha celular, já tinha
Celular não era tão complexo quanto hoje, mas já tinha computador, então eu podia chegar em casa, pesquisar qualquer coisa e tal. É, então a gente tem que cada vez mais propor exercícios que sejam estimulantes para os alunos. Lógico que tem que ter uma teoria, tem que ter uma base, etc. Mas eu acho que cada vez mais vai fazer menos sentido exercícios de decorebas e exercícios como a gente sempre fez, sabe? Que nem a gente falou assim na aula. Tipo, qual que é a definição de uma ilha? Que aí é aquela definição que todo mundo ouve há 1 milhão de anos, que é tipo, é um pedaço de terra cercado por água de todos os lados. Que é uma definição errada, né? Mas aí eu falei assim, eu falei, cara, hoje em dia o moleque ele vai lá e cria uma ilha no Minecraft, vai lá e cria uma ilha num jogo. É muito mais engajante. Por que que eu tenho que ter a definição decoreba de uma ilha se eu posso, de uma forma tecnológica, experienciar uma ilha? Eu posso experienciar os conceitos, posso viver eles muito mais solidamente e tal. É, então eu acho que é por isso. Eu acho que a educação, tipo, assim, que nem eu falei, o exemplo do micro-ondas. A sociedade, ela tem evoluído desde muitos anos, né? Para cada vez menos a gente precisar saber menos coisa. Tipo, se você tinha um carro em 1920, 1930, você era o piloto e você era o mecânico. Você tinha que saber fazer tudo naquele carro. Trocar pneu, trocar não sei o que no motor, olhar as velas, limpar o carburador. Por quê? Porque, cara, você tá no meio da estrada, aquela porra quebra, só tem você lá para fazer isso. Só que a tecnologia foi evoluindo para cada vez mais os carros precisarem de menos manutenção regular. Então você tem uma injeção eletrônica que sempre monitora tudo que está acontecendo no carro. Você tem um monte de sistemas e tal, não sei o quê. Então cada vez mais, e tipo assim, hoje em dia, por exemplo, putz, seu carro quebrou no meio da estrada, você chama um guincho e leva o carro embora. Ou você chama um mecânico que vai lá e tenta ver se dá para arrumar no local mesmo. Então, a tecnologia ela evoluiu para que cada vez menos a gente precise de. A gente cada vez precisa saber menos. Só que no que tudo evoluiu para isso, a educação ela não está acompanhando. O professor ele não quer que o aluno use o celular para pesquisar nada, não quer que use o Wikipédia, não quer que use o YouTube. Só que o aluno ele quer lá e pesquisar no YouTube, ele quer ver um vídeo do Manual do Mundo sobre o porquê que não sei o que, sabe? E isso é um exemplo muito bom, eu acho. O Manual do Mundo, por exemplo, é um exemplo de como você consegue fazer a educação ser muito mais acessível, agradável e palatável do que pegar um livro e decorar, tipo, puta, por que que o ferro não sei o quê? Por que que um ímã não sei o quê? Tipo, e você pode ir lá pegar, fazer um experimento com ímã. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai precisar ir mais para a prática e menos para a teoria. E a educação, os professores, eu acho que eles têm que parar de dar murro em ponta de faca e entender que, assim, os tempos mudaram, os alunos vão pesquisar, eles querem pesquisar, eles não querem ficar mais decorando a capital de cada estado. Ele quer ir lá e pesquisar no Google, e aí com essa informação a gente pede outra coisa, sabe? Com essa informação já dada, ou ele pesquisando no Google, a gente pede outro exercício mais complexo. Ou também ensina, tipo assim, como entender como fazer aquela pesquisa na internet render. Então, tipo assim, como evitar fake news, como saber quais são fontes confiáveis. Isso é muito mais importante do que você falar pra ele, não, por que que você não decora essa merda, sabe? Então é isso, eu acho que o ponto do vídeo é que o mundo muda, querendo ou não, você gostando ou não, as coisas são cada vez mais complexas, mais rápidas, mais dinâmicas, e a educação, ela, eu acho, né, eu sinto, já na época da escola, 10 anos atrás, caralho, apagou toda a garagem. Desde a época da escola eu sinto isso, que a escola tá muito dando murro em ponta de faca, enquanto o mundo tá mudando. Acho que é isso. Você gostou do vídeo? Você concorda? Deixa um like, se inscreve no canal que me ajuda muito. Você discorda? Diz aí respeitosamente o porquê. Valeu!